Vamos começar pela análise da Michelle, ô Josias, que é interessante, né? Ela não segurou, não. Foi para as redes sociais e falou, me perdoe, né? Mas eu discordo de vocês e tenho o direito disso. Com o marido preso, a Michelle Bolsonaro está flertando voluptuosamente com a mosca azul. O fim do processo judicial contra o Bolsonaro esfarelou a tese segundo a qual só a anistia pacificaria o país. O chefe do complô do golpe foi trancado lá na carceragem da Polícia Federal há uma semana e as ruas continuam em paz. Quem precisa mesmo de uma pacificação é a família Bolsonaro. Agora está a facção dos filhos guerreando com a madrasta pelo domínio do espólio do patriarca. Então, um observador desatento, Fabiola, poderia supor que esse tiroteio todo envolve uma divergência pontual sobre a política do Ceará, mas não é o caso. O preso Bolsonaro ensaia um movimento para colocar alguém da família na urna presidencial de 2026. E a Michelle e o Flávio Bolsonaro, o primogênito, estão travando uma guerra particular pela ocupação desse território. Os dois estavam trocando tiros desde a semana passada, mas usavam silenciadores. No domingo, a Michelle, lá de passagem por Fortaleza, ela torpedeou essa aliança do bolsonarismo com o Ciro Gomes. Aí foi acusada abertamente pelo Flávio Bolsonaro de ser autoritária, de atropelar um acerto avalizado pelo próprio marido dela, pelo pai, e de constranger o deputado André Fernandes, que é o chefe do PL lá no Ceará. E aí o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, endossaram os ataques do irmão, do Flávio. A Michelle disse nessa nota, que você leu há pouco, Fabiola, que respeita os enteados, mas ela subiu no caixote. Ela insinuou que os filhos do Bolsonaro ultrajam a imagem do pai com esse endosso à candidatura antipetista do Ciro Gomes ao governo do Ceará. Aí ela diz, como ficar feliz com o apoio à candidatura de um homem que xinga meu marido o tempo todo, de ladrão de galinha, de frouxo, de tantos outros xingamentos. Então, de ajudadora do marido, como ela se autodefine, a Michelle passou a ser tratada como madrasta má. E ela não é nenhuma coisa nem outra. Ela se tornou uma profissional da política. O marido tinha fixado para a Michelle o teto de uma candidatura ao Senado, por Brasília, e ela, como disse, está flertando com a mosca azul, trai a vontade do marido e faz isso defendendo o Bolsonaro de si mesmo e dos filhos, que já não se importam de se aliar a quem chama o pai de ladrão de galinha. Então, é um movimento de craque, é um movimento de profissional da política. Vai dar trabalho a Michelle Bolsonaro, Fabiola. Como é que você vê essa reação dela, ô Sakamoto? Porque é interessante ela peitar os meninos Bolsonaro, né? Porque ela fala, eu tenho o direito de me expressar. E achei curioso, eu amo meu marido, amo minha filha e amo a vida deles. Eu acho que é o seguinte, Fabiola, primeiro a Michelle, em todo esse processo todo, ela está disputando o sentido do bolsonarismo depois da prisão do Bolsonaro. Ela está disputando o futuro do bolsonarismo, né, ao defender uma extrema-direita mais purista. No final das contas, né, o Flávio Bolsonaro se colocou como porta-voz do pai a partir do momento em que ele foi preso. E aí os dois irmãos consentiram com isso, né, vem chancelando as declarações do Flávio Bolsonaro. A Michelle não entrou nisso, a Michelle tem feito uma disputa para que o bolsonarismo, né, siga, né, caminhe num sentido mais, digamos, alinhado com um posicionamento mais conservador, com determinados princípios religiosos que ela defende, com um purismo, inclusive, na composição. Né? O que o Flávio Bolsonaro, o Eduardo e o Carlos apontam com essa coisa dessa aliança com o Ciro Gomes? Um pragmatismo do tipo, né, vamos ver o que é melhor para derrotar o PT. E a Michelle Bolsonaro deixou claro, não queremos derrotar o PT de qualquer jeito, queremos derrotar o PT seguindo os nossos princípios com os nossos aliados. São duas formas diferentes de tocar o bolsonarismo e a política a partir disso.
né? Então, ela está tentando, está disputando, porque ela sabe que dentro do bolsonarismo raiz, há muita gente que concorda com ela. Há muita gente ligada ao ultraconservadorismo religioso, há muita gente que concorda com esse posicionamento mais radical. Posicionamento radical, inclusive, que o próprio Eduardo Bolsonaro também concorda. Só que, neste caso, Eduardo Bolsonaro, como mesmo colocou na nota que comentou a reação do irmão, que reagiu à resposta do irmão à madrasta, que falou, olha, ninguém está discutindo se essa aliança, eu não estou discutindo se essa aliança é boa ou ruim. Ele particularmente acha ruim, mas aí que tá, os irmãos estão fechados num pragmatismo para tentar derrotar o PT e tentar eleger aliados ao Senado Federal, né? E a Michelle está preocupada mais com o sentido do bolsonarismo como um todo. A questão é que no meio disso tudo está se disputando exatamente o quê? O legado, a herança que o Bolsonaro deixou. Né? A esposa defendendo um ponto de vista, os filhos defendendo outro ponto de vista. Ela, quando ela chega na nota e fala, eu não vou responder aos meus enteados, ela responde. Isso é apenas uma muleta linguística. Ela responde de cima a baixo. Ela fala, olha, eu tenho o direito de me manifestar, eu tenho o direito de me colocar. Do ponto de vista político e da expressão política, não tenha dúvida nenhuma, a Michelle tem direito, como qualquer outra pessoa, de se manifestar e de se colocar. Ela, inclusive, questiona esse papel do Flávio como porta-voz do Jair ao colocar, olha, eu não sei de nada com relação a essa questão desse combinado do Jair em relação ao Ceará. Mas aí que tá, e aí é o pulo do gato. A Michelle tem todo o direito de se manifestar. Só que a partir do momento que ela entra dentro de uma estrutura partidária, e ela é diretora do PL Mulher, ela vai ter que provavelmente obedecer à estrutura partidária ou procurar um outro partido político, né? Caso ela seja minoria. Caso ela não consiga, né, convencer a estrutura partidária de que o posicionamento dela tem razão, ela vai ser enquadrada pela estrutura partidária. E isso vale para PL, vale para PT, vale para PSB, vale para PSOL, vale para União Brasil, vale para PP. O partido, ele é a unidade de representação política do Brasil. E aí, o Valdemar da Costa Neto, os filhos do Bolsonaro, o André Fernandes, tem muita gente que ficou irritada, porque basicamente a Michelle deu uma banana para o PL. No meio desse processo todo, inclusive defendendo Eduardo Girão, que era como J. Pinto Fernandes, não fazia parte da história. Então, Fabiola, esta é a primeira das imagens que a gente vai ver, mas vamos ver muito disso. E lembrando, Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro são presidenciáveis. Talvez não para cabeça de chapa, mas pelo menos para uma vice. E a disputa por esse lugar vai pegar fogo até o ano que vem. Interessante, né? Será que ela vai conseguir se enquadrar nas regras partidárias? Porque tem esse respeito que tem que ser dado. E é interessante também, as pessoas estão falando assim, pelo menos ela tem uma boa memória. Aí até o Fábio Rubira, que é o nosso redator aqui, ele até foi resgatar uma coluna do Josias de 2018. O título da coluna do Josias era Ciro sobre Jair Bolsonaro. Fala aí, Josias, que eu tenho vergonha de falar palavrão. Qual é o título? Nazista filho da puta. Chamou de nazista filho da puta. Ô, Josias, você que também tem boa memória, não foi uma nem duas vezes. O Ciro Gomes, ele descia total, né? Um monte de coisa em relação a Bolsonaro, como o Lula também, né? As entrevistas que a gente já fez aqui com ele soltava o verbo. Ele solta o verbo contra todo mundo, né, Fabiola? E o Ciro ficou meio paradoxal, porque tendo atacado o Bolsonaro, ataca até hoje, mas na campanha de 2018 atacava ferozmente o Bolsonaro, responsabilizava o Bolsonaro e o Lula também pela difusão, pela propagação de ódio na política brasileira. E esse personagem, esse mesmo Ciro Gomes, achegou-se ao bolsonarismo no Ceará, na campanha municipal do ano passado, a pretexto de se contrapor ao PT, porque ele colocou o ódio dele ao PT no congelador. Não é? E sempre que precisa exercitar esse ódio, ele tira do congelador e ele fica contra o PT, mesmo se tornando um político paradoxal. Como se aproximar do bolsonarismo se era um crítico tão feroz do Bolsonaro, né?
Então, realmente ficou um personagem meio desconexo. Mas não há nenhuma dúvida que os ataques dele foram muito ferozes contra o Bolsonaro, até hoje ele faz. Ele atacou também, quando ele quer desqualificar o Bolsonaro, ele utiliza como escada o Valdemar Costa Neto e fala, olha, ele se diz contra a corrupção e está lá aliado, está abrigado num partido presidido pelo Valdemar Costa Neto, que foi para a cadeia como cúmplice de corrupção do PT, no Mensalão. O Valdemar Costa Neto tinha 3 processos judiciais contra o Ciro, por calúnia, difamação, e por conta dessa aproximação que foi feita no Ceará, o bolsonarismo está apoiando o Ciro lá, que é candidato agora pelo PSDB, ele que já passou por meia dúzia, 8 partidos, agora está no PSDB e está ensaiando aí uma candidatura ao governo do Estado. E o bolsonarismo está apoiando. E, segundo o André Fernandes, que é o deputado que preside o PL no Ceará, essa aliança foi feita com o aval do Bolsonaro. O André Fernandes diz que foi feita uma ligação de vídeo do Bolsonaro com o Ciro. Então, fechou-se essa aliança que agora a Michelle se contrapõe a ela, foi fechada, segundo o André Fernandes, com um aval e com anuência total, inclusive com um contato do Bolsonaro com o Ciro, e o Valdemar Costa Neto viu-se compelido a retirar os processos judiciais que se movia contra o Ciro. Ele já declarou que mandou tirar 3 processos que estavam na Justiça, caminhando lentamente, como é próprio da Justiça brasileira, né? Então, realmente, Fabiola, é uma política essa política à moda antiga, ninguém sabe quem é adversário de quem. Né? Quem está atacando hoje, amanhã pode ser aliado. E a Michelle Bolsonaro também, como disse há pouco no comentário anterior, ela se revela ela desenvolveu um perfil de profissional da política e ela enxerga de forma muito sagaz, a meu juízo, o espaço que há na conjuntura, e as pesquisas têm insinuado isso, para o surgimento de um personagem que foi encenado em 2018 pelo Bolsonaro. E o eleitorado engoliu, ou um pedaço do eleitorado engoliu. O Bolsonaro estava lá há quase 3 décadas na Câmara, um profissional, um político profissional, e se vendeu como um candidato antissistema em 2018. E o eleitorado, majoritariamente, engoliu essa encenação. A Michelle enxerga agora, porque há uma aversão à candidatura do Bolsonaro e também à do Lula. A maioria dos eleitores dizem nas pesquisas que gostariam que a esquerda tivesse um outro candidato que não fosse o Lula. Então, diante dessa aversão, há um espaço para surgimento de um nome que se apresente aí como fora da política, e a Michelle está enxergando esse espaço e está trafegando por essa trilha. Ela, como disse antes, Fabiola, ela vai dar trabalho. A rejeição dela é muito grande, porque ela traz a rejeição do sobrenome Bolsonaro, mas ela vai dar trabalho. Ela mostra que está realmente picada pela mosca azul. Sobre as falas dos filhos de Bolsonaro, porque a gente trouxe a fala da Michelle há pouco, mas os 3 filhos de Bolsonaro reagiram, né? E criticaram o discurso da Michelle em Fortaleza, no qual ela faz as críticas a Ciro Gomes e tem esse acréscimo na qual ela diz que não vai apoiar o Ciro Gomes porque ele é uma raposa política. Bom, vamos lá. A primeira das críticas partiu do senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro disse que a madrasta atropelou o próprio marido ao contestar a aliança em público, que ela fez isso de maneira pública, no evento, né? Ele escreveu e falou: a Michelle atropelou o presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará, e a forma como ela se dirigiu a ele, talvez nossa maior liderança local, foi autoritária e foi constrangedora. Foi a declaração dele para o portal Metrópolis. Nas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro afirmou que a aproximação com Ciro Gomes, que deve concorrer lá no governo do Ceará, foi feita com o aval do ex-presidente. Escreveu lá ele, o Carlos Bolsonaro. Meu irmão Flávio Bolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com... Esse foi o Eduardo Bolsonaro, desculpa. O Carlos primeiro, ó. Meu irmão Flávio Bolsonaro está certo e temos que estar unidos
e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças. E pôs bem grande o título lá. Flávio diz que Michele atropela Bolsonaro. Gente, foram os 3 contra ela. Aí sobe, o Eduardo diz: meu irmão tá correto, foi injusto e desrespeitoso com o André, o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mau acordo. Foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder. Gente, 3 contra 1, né? Contra uma. É que não é 3 contra 1, se for pensar bem, Fabiola. Na verdade, são os filhos contra a madrasta ou a Michele contra os enteados, né? Porque, na verdade, são 2 polos de poder que se ramificam a partir da ausência do pai. Você tem os 3 filhos querendo manter o foco do poder no, digamos, no sangue da família, ou seja, entre eles. Na verdade, é um acordo entre os 3 irmãos para manter o foco de poder, o peso de poder, o balanço de poder dentro lá da família e apontando o Flávio como uma pessoa que, neste momento, fala pelo pai. E aí, do outro lado, a Michele falando, não concordo com isso. Na verdade, o sentido e o futuro do bolsonarismo está em disputa, né? E eu acho que eu tenho tanto direito quanto eles para discutir isso. Então, o que acontece? O que a Michele faz? Ela, de caso pensado, é óbvio, ela sabia que havia esse acordo, ela torpedeia o acordo. Aí os 3 falam, tá, mas isso aqui está indo contra a vontade do nosso pai e nós somos os porta-voz, o Flávio é o porta-voz do Bolsonaro. E a Michele, basicamente, apesar de não dizer isso textualmente, o que ela fala? Vocês não são porta-voz do Jair, né? Até porque ela quase coloca que o bolsonarismo é até maior do que o próprio Bolsonaro. E nisso ela tem razão. O bolsonarismo, né? O Bolsonaro, ele soube muito sabiamente, o Bolsonaro e família, aliados, em cavalgar uma extrema-direita que estava órfã desde a redemocratização. E aí ele deu sentido eleitoral, deu união, deu discurso a essa extrema-direita. Só que essa extrema-direita não tem dono. Essa extrema-direita, que hoje é chamada de bolsonarismo, não tem dono. E a prova disso foi que Pablo Marçal, no ano passado em São Paulo, cavalgou essa extrema-direita. Bolsonaro não conseguiu fazer frente a ele. Tanto é que evitou apoiar o Ricardo Nunes abertamente, isso aí ficou nas mãos do Tarcísio, o Ricardo Nunes ficou meio órfão do Bolsonaro, que só pulou no barco dele quando estava no segundo turno, ou estava nas vésperas do segundo turno, e era meio que uma certeza de que ele ia, porque o Bolsonaro não queria bater de frente com os seguidores dele, que falaram, preferimos, capitão, o Pablo Marçal e não o Ricardo Nunes. E a Michele Bolsonaro sabe que, na hora H, muita gente vai falar, olha, capitão, não gostamos do Tarcísio, queremos alguém que seja bolsonarista raiz, que seja mais próximo desses princípios e desses valores. E são esses princípios e esses valores que a Michele está citando quando fala, não, vocês não estão entendendo, vocês estão, na verdade, fazendo uma decisão que o bolsonarismo não quer. O bolsonarismo raiz não quer esse pragmatismo. Então, são 2 formas de ver a política neste exato momento. Né? Os filhos querendo dizer, nós somos os porta-vozes do nosso pai, nós cuidamos do legado do nosso pai, e a Michele falando, não, o legado do bolsonarismo não é esse, e aí ele vai ser melhor cuidado sem ser contaminado por esse pragmatismo, Fabiola. A situação ali dela, né? Fica uma situação difícil para a Michele também, né, Josias? Porque os 3 filhos foram para cima dela dessa maneira. E de uma maneira, não sei, como é que você classifica o tom que eles usaram contra ela nas redes sociais? Chega a ser agressivo? Ultrapassa um pouco o limite ali do respeito ou não? Sem nenhuma dúvida, é um tom muito agressivo, é o tom próprio da família Bolsonaro. Assim, os Bolsonaro tratam as mulheres, na base do pontapé. E eles mimetizaram o comportamento do pai. Então, para desqualificar a Michele, utilizaram adjetivos fortíssimos, né? Autoritária, desrespeitosa. E ela, como disse antes, ela se portou como um profissional da política. Ela respondeu com luvas de pelica. Ela diz, respeito muito os meus enteados, mas
eu posso divergir, eu penso diferente e tenho o direito de divergir. Ela aí mostra que não está disposta a ficar nessa caixinha em que foi colocada, a caixinha de mulher submissa. Ela própria se define como ajudadora do marido no sentido bíblico, aquele sentido em que a mulher é submissa ao marido, é subalterna ao marido, mas ela diz que isso tem que ser feito de forma positiva. Vai saber o que é positivo em relação a essa subserviência bíblica de uma mulher ao seu marido, né? Mas ela se define assim, retoricamente, mas na prática ela está se firmando. Olha, tenho a minha posição e não vou abrir mão dela. Isso está acontecendo, Fabíola, desde a semana passada. Logo que o Bolsonaro foi preso, houve uma reunião do PL. E nesta reunião, a Michelle deixou muito claro que não estava satisfeita com a autoproclamação que o Flávio Bolsonaro fez de porta-voz do pai. Então, ele assumiu essa posição, o Flávio Bolsonaro, o porta-voz do cárcere. Ela não gostou. E ela sinalizou que não gostou. E durante essa reunião, discutia-se também ali a posição do PL lá em Santa Catarina. E a Michelle Bolsonaro, ela discorda da candidatura do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina ao Senado. Ela tem outra posição, ela apoia a deputada, uma deputada bolsonarista que se achegou a ela e deixou clara a insatisfação dela com a invasão do Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina. E a Michelle Bolsonaro ficou do lado da deputada Detone e está agora detonando a candidatura do Carlos Bolsonaro. Do mesmo modo, lá no Ceará, ela se posicionou contra a candidatura do pai do André Fernandes, o deputado que agora os filhos do Bolsonaro dizem que ela desrespeitou. Ele quer que o pai, esse deputado, o Eduardo Fernandes, o André Fernandes, quer que o pai se eleja senador. E a Michelle está apoiando lá uma vereadora do PL. E deixou muito explícita a posição dela. Em Brasília também, a Michelle tem lá um arranjo que tem o aval do Bolsonaro, que envolve a candidatura ao Senado do governador Ibanez Rocha, e a Michelle, que seria outra candidata ao Senado, ela está apoiando a deputada Bia Kicis, como que a sinalizar que, olha, o Senado já não me interessa tanto, eu já estou pensando no Palácio do Planalto. Então, ela está fazendo um voo próprio. Se isso vai dar em alguma coisa, é preciso aguardar, o tempo vai dizer. Mas você se lembra que nós falamos aqui semana passada, Fabíola, que a prisão do Bolsonaro levou a direita a se render à lei de Muricy. Cada um está cuidando de si. E há o interesse dos governadores de direita, que estão cortejando o apoio do Bolsonaro, e há o interesse do próprio Bolsonaro e da sua família, que é o de retardar essa definição, porque o Bolsonaro gostaria de colocar na urna de 2026 o nome de alguém da sua família. E aí há, dentro da família, essa disputa. A família hoje precisa de uma pacificação, porque é uma disputa entre a Michelle e o Flávio Bolsonaro. Eles estão medindo forças para se colocar à disposição para eventualmente ocupar esse espaço na urna em 2026. Se isso vai prosperar, se não vai, o tempo vai dizer, mas está havendo claramente essa disputa e é muito interessante que a direita brasileira fique à mercê de uma disputa interna do clã Bolsonaro. Até quando o Centrão? Ontem o Centrão estava criticando também a movimentação da Michelle. Olha, contra um pragmatismo lá, vamos derrotar o PT no Ceará. Como é que a Michelle pode ser contra isso? Isto é a antipolítica, falta pragmatismo. Ela, ao contrário, está trilhando trafegando por aquele espaço que as pesquisas sinalizam existir, de alguém que não está preocupada com esses conchavos tradicionais, de alguém que vai se apresentar como fora da política, antissistema. Então ela está fazendo o jogo dela. E diria você, Fabíola, que está fazendo de forma competente,
como uma profissional da política. Ela ficou maior do que o Bolsonaro e os seus filhos imaginariam. E agora eles têm que lidar com ela. Ela está fazendo o jogo dela, como preceitua o artigo 1º da lei de Muricy. Cada um cuida de si e a Michelle está cuidando muito bem de si mesma.